Olha, trabalhar no Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial e Ambiental, com esses professores com quem eu trabalhei, era uma lição de vida quase todos os dias, porque eles eram muito generosos no trato com a gente. Eu fico até emocionada, porque, por exemplo, o professor Milton Santos, ele ia todos os dias no departamento de geografia. Até ele ficar doente, ele ia todos os dias no departamento de geografia. Ele entrava 9 horas da manhã, que era o horário que ele colocou para ele. Ele passava um pouquinho antes no Laboplan, no nosso laboratório, que ele era vinculado ao nosso laboratório. Ele chegava 10, 15 minutos antes. Ele sentava com a gente. Eu vou ter que chorar muito, gente, ainda bem que eu não passei maquiagem. Olá, é um orgulho estar aqui prestando esse depoimento para a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Eu agradeço muito o convite, é uma honra mesmo estar aqui, porque foi um lugar que eu trabalhei mais de 30 anos e eu só tenho histórias boas para contar. Eu me chamo Anelisa Rodrigues Pereira, nasci em São Paulo, sou de São Paulo, sou de 14 de julho de 1967, já estou aposentada, já faz 2 anos que eu me aposentei, tenho saudades da Fefeleche. Eu era estudante de geografia no departamento de geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, e eu tive, antes de ingressar onde eu fiquei locada como funcionária técnica de um laboratório de pesquisa, uma experiência de bolsa de trabalho do COSEAS. Então, como estudante, eu tive bolsa de trabalho no laboratório de climatologia e biogeografia, o LCB, que é o laboratório vizinho do laboratório que eu entrei depois. E foi muito interessante ter tido essa experiência, porque como estudante eu já percebi que era um ambiente que eu gostaria de continuar me envolvendo e trabalhando. Quando abriu o processo de seleção para entrar no laboratório que eu trabalhei 30 anos, que foi o Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial e Ambiental, que a gente chama de Laboplan, né? Então, vulgo Laboplan. Foi um processo de seleção super interessante, porque foi feito no próprio laboratório pelos coordenadores do laboratório na época, que era a professora Maria Adélia Aparecida de Souza, que continua vinculada ao Laboplan ainda hoje, e a professora Rosa Esther Rossini, que, se não me engano, era a subcoordenadora do laboratório na época. Então, eu passei por um processo de entrevista, passei por uma prova de datilografia. A gente está falando de junho de 1992, então os computadores ainda estavam sendo instalados nas universidades, no laboratório, então você datilografava. Eu fiz uma prova de datilografia, que foi copiar uma carta em francês. Era desejável que, na época, os funcionários tivessem alguma língua, alguma facilidade. Então, eu fiz a prova de datilografia, copiando uma carta de francês. E tive que fazer uma redação de próprio punho, que também entrou no processo de avaliação, numa das notas lá de avaliação. Na época, tinham 7 candidatos. E eu tive a sorte de ter feito um estágio na França como estudante de geografia, fiz um estágio na França. Então, francês, que era uma língua muito importante na faculdade de filosofia naquela época, né? Os professores tinham muitos convênios com universidades francesas na época, então isso já foi um pontinho ali, porque eu já falava francês, já fui, né? Já sabia datilografar, tinha candidatos que não sabiam datilografar, e minha redação foi muito boa. Mas o que também me deu um ganho nesse processo de seleção foi que, na França, eu trabalhei numa fazenda colhendo uva. Eu trabalhei como funcionária colhendo uva. E uma das professoras do laboratório na época, a professora Regina Sader, ela era da área de geografia agrária.
Então ela ficou muito impressionada com essa minha experiência e também foi um pontinho a mais. Passei em primeiro lugar inesperado, fiquei super feliz. E eu achava, como estudante, como era um cargo de nível técnico, eu achava que eu ia ficar ali alguns anos até me formar e depois eu ia fazer um outro trabalho como geógrafa. Quando eu entrei no laboratório de geografia, ele era muito dinâmico. Tinham 5 professores associados a ele na época, que era a professora Maria Adélia Aparecida de Souza, que era coordenadora do laboratório na época, a professora Regina Sader, que era da área de geografia agrária, o professor Milton Santos, que era de urbanização, o professor Armei Mabigonian, que era da área de industrialização, e a professora Rosa Esther Rossini, que era da área de população. E eles tinham um projeto grande em conjunto, que chamava Território e Sociedade, as Geografias da Modernidade, e dentro desse projeto grande, eles tinham os estudantes de aperfeiçoamento, que era uma bolsa que existia na época, não existe mais. Você terminava a graduação, antes de entrar na pós, no mestrado, você tinha uma bolsa de 1 ano de aperfeiçoamento. Era uma bolsa do CNPq, tinha da FAPESP também. Enfim, tinha alunos de aperfeiçoamento, de mestrado, doutorado, e eles estavam no ano de 1992 organizando um grande evento que se tornou um evento modelo até para os anos seguintes de como organizar eventos internacionais. Foi um evento muito importante. Ele se chamou O Novo Mapa do Mundo. E ele trouxe professores e pesquisadores do mundo inteiro. Então eu já fui jogada nessa dinâmica sensacional, os alunos todos envolvidos, e eu fiquei apaixonada. Desde então eu fiquei apaixonada. E seguiu-se todos esses anos com essa dinâmica. Então o laboratório tinha os alunos de mestrado, doutorado, iniciação científica, no início, lá nos anos 90, ainda esses alunos de aperfeiçoamento, e o meu papel era ser um pouco secretária do laboratório, um pouco contribuir com o andamento das pesquisas desses alunos, indicando onde eles poderiam encontrar tais materiais, tais dados, ir no IBGE, ir nos órgãos de pesquisa, enfim. Digitar, datilografar cartas, passar fax, enviar cartas, fazer convites. Era muito interessante o processo. E aí, logo a gente já chegaram os computadores, foi se modernizando, os professores se dividiram de um projeto, cada um teve o seu projeto. Isso era uma forma de atrair mais alunos, mais estudantes, tornar o laboratório ainda mais dinâmico, atrair também mais dinheiro de pesquisa. Então, com esses grandes projetos de pesquisa, normalmente financiados pelo CNPq ou pela FAPESP, o laboratório sempre foi muito bem equipado. Então, a gente tinha computadores, impressoras que vinham através desses fomentos de pesquisa. A gente tinha as bolsas dos estudantes, a gente tinha alguns equipamentos mais voltados para as pesquisas desenvolvidas, como câmeras fotográficas. A gente fazia muito trabalho de campo, então tinha que ter um gravador para fazer as entrevistas com as pessoas no campo. Então, assim se passaram 30 anos. E eu achei que foi maravilhoso. Eu tive ótimos colegas de trabalho. O departamento de geografia nas secretarias, tanto da graduação como da pós-graduação, colegas sensacionais, sempre foi um clima amigável, de ajuda, sabe? Então, o departamento de geografia eu só tenho boas lembranças, assim. E na época que eu entrei, eram 9 laboratórios de pesquisa de várias áreas. Depois foram criados mais 2 laboratórios. Hoje em dia, o departamento de geografia tem 11 laboratórios de pesquisa. Eu sei que eles continuam dinâmicos, né, fazendo um trabalho excelente, vamos dizer assim. E eu acho que
É isso, eu só tenho boas lembranças, sabe. Eu tenho orgulho de ter trabalhado no departamento de geografia, de ter trabalhado na faculdade de filosofia, na parte administrativa também sempre tive pessoas que contribuíram para que os trabalhos do laboratório caminhassem super bem, porque a gente fazia esses encontros nacionais, internacionais, aí você tem que, né, contar com o pessoal do auditório, com o pessoal da gravação, com o pessoal, você vai contando com todo mundo e todo mundo vai te ajudando. É isso, eu vou repetir mais uma vez, eu só tenho felicidades, assim, para contar. Então, eu me lembro do departamento de geografia sempre ter uma projeção nacional importante, internacional importante. E sem dúvida o trabalho dos técnicos de laboratório contribuiu muito, porque ou nós éramos estudantes de geografia, ou nós já éramos geógrafos, né. Eu estou falando um pouco além de mim, porque os colegas dos outros, laboratórios tinham o mesmo perfil que o meu, ou eram estudantes de geografia do próprio departamento de geografia, ou já eram formados. Então isso dava um ganho de qualidade de trabalho para os laboratórios do departamento de geografia incrível, porque a gente entendia as pesquisas que estavam sendo desenvolvidas nos laboratórios, tinha capacidade de contribuir com essas pesquisas, né, em todos os níveis, desde o nível de iniciação científica, o aluno que chegava, sem saber nada, né, como era uma pesquisa, até alunos de pós-doutorado. A gente era capaz de contribuir, com orientações, não orientações acadêmicas, orientações administrativas, orientações burocráticas, orientações, eh eu poderia dizer um pouco acadêmicas nesse sentido, de dizer qual órgão que eles poderiam encontrar tais dados, onde eles poderiam para onde eles poderiam encaminhar as pesquisas, enfim. Então eu acho que isso era um ganho para o departamento de geografia, ainda é, porque eu sei que os funcionários ainda mantêm esse perfil, eu acho isso importante. Então eu acho que o departamento de geografia tinha um ganho com esse perfil de funcionários que ele tinha nos laboratórios, né, esse é o meu ponto de vista. Então eu acho que a gente contribuía muito, eu acho que eu contribuí muito nesse sentido. Eu estava no Em 1992, eu estava no quarto ano de geografia. Eu achava que eu iria trabalhar com geografia física, uma outra área, até descobrir a professora Maria Adélia Aparecida de Souza, o professor Milton Santos, que eram professores da graduação que chacoalhavam a gente. E eles faziam a gente ter um pensamento crítico sobre a sociedade, sobre a realidade. E aí, quando eu entrei no laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial, foi uma alegria, assim. Foi uma mudança de perspectiva, de visão de mundo, de carreira. Eu não pensava aquilo para mim, né? Eu pensava que eu ia trabalhar no meio da mata, com plantas, né, e o meu trabalho de graduação final no departamento de geografia foi sobre a fome, né, entre os trabalhadores, que era um problema muito grave na época, lá nos idos de 90, ali no começo de 1990. Então, foi muito interessante também o quanto que essa experiência no laboratório mudou minha visão de mundo. Né, o quanto a gente cresce, o quanto eu cresci como pessoa, né, como um ser atuante dentro da sociedade, então foi muito importante. O que eu me lembro, quando eu entrei, os laboratórios já eram locados onde eles tinham recém sido criados, então eles já estavam nos espaços que eles estão. O que eu me lembro era que no prédio do Departamento de Geografia e História, que o prédio abriga os 2 departamentos, né. A gente tinha uma biblioteca que era específica para a gente, ela ficava dentro do prédio, então era uma facilidade, porque qualquer coisa a gente corria na biblioteca, um professor pediu algum livro, pediu alguma pesquisa, pediu alguma coisa, a gente como funcionária mesmo, né, o Milton Santos pedia para eu fazer resumos de artigos, era uma das minhas funções. Então a gente corria na biblioteca, pegava os livros, pegava as revistas que ele falava, redigia, fazia os resumos para eles,
não só para o professor Newton Santos, mas vários professores pediam isso. Então era uma facilidade. Quando a biblioteca saiu do prédio, foi uma tristeza. Ficou muitos anos sem uma função ali e agora abriga 2 auditórios. Então são os 2 auditórios novos, um chama Auditório Milton Santos, o outro é Nicolau Servicenco, né. O outro auditório chama Nicolau Servicenco. Mais ou menos ficou um do departamento de geografia, um departamento de história. Ali era a biblioteca do prédio. Essa foi a grande mudança do prédio que eu vejo. Claro que algumas salas foram mudando, tinha uma sala com teto com pé direito enorme no térreo, que abrigava todos os equipamentos de uma gráfica, que teve uma gráfica, de imprimir mesmo as coisas, né, aqueles maquinários imensos, enfim, tinha isso lá, eu me lembro disso, eu tenho saudade, porque eu sou doida por gráfica, então essa é uma das coisas que, né, me chamou a atenção, fecharem esse espaço, essa gráfica, foi uma mudança. As outras coisas foram mudanças na Copa, que era eh, a Copa era um ponto de encontro muito importante, né, entre funcionários, professores, funcionários do departamento de história, que eram pessoas que você convive menos no cotidiano, então era interessante, porque você conseguia conhecer melhor os colegas da história, tanto professores como funcionários. E tinha sempre funcionárias na Copa. Então era uma delícia, você chegava lá, aquele cheiro de café, né, era um ambiente bem agradável. Isso foi uma mudança grande, agora você chega, você, né, faz seu café, faz é bom, mas era bem agradável antes. Não sei se é um saudosismo, assim, mas eu gostava quando tinha as copeiras. Recontratem as copeiras. Enfim, brincadeiras à parte, essa é uma mudança que eu vejo no prédio. Eu acho que é só isso, outras mudanças mais naturais, assim. Os espaços dos alunos mudou bastante também, né, era uma área aberta, você entrava no que hoje chama aquário, era uma área aberta, isso eu lembro de, ficavam sofás ali, os alunos se encontravam ali, e era um acesso mais livre, né. Já tinha os xerox, se não me engano, ou tinha algumas coisas já operando ali, e os centros acadêmicos, tanto da geografia quanto da história, num espaço mais aberto. E aí aquele espaço foi fechado, virou espaço aquário, as atividades continuam lá, continua sendo o centro acadêmico de história e o centro acadêmico de geografia, mas é isso, estruturalmente essa foi uma mudança. Muitos prédios novos, tem a ciclovia, a ciclofaixa, né, que não tinha antes, é um ganho. Estacionamentos mais, bem definidos, isso também não tinha antes. Algumas mudanças estruturais, acho que poucas até, do que eu me lembro, assim. Eu era uma pessoa que circulava bastante, eu frequentava o coral, eu ia no CPUSP, ia em outras, unidades da faculdade. E o que eu mais me lembro estruturalmente são esses prédios sendo construídos, assim, né. Alguns em lugares que nós frequentávamos para aproveitar o sol, deitar na grama, né, alguns espaços, assim, alguns prédios ocuparam, foi um pouco uma perda de alguns espaços que a gente ocupava de uma forma diferente. Mas eu acho que a universidade cresce e os prédios são bem-vindos, né, mudanças bem-vindas, eu acho. Sim, eu já tinha tido 2 empregos antes. Eu comecei a trabalhar com 18 anos de idade, antes de entrar na faculdade de geografia, eu já tinha carteira assinada. Eu trabalhava numa loja de roupa usada, num brechó. Eu trabalhei muitos anos no brechó. Depois, alguns anos, aí como já estudante de geografia, eu trabalhei eh, numa secretaria de uma escola, de um colégio. Eu era secretária do colégio. E depois eu tive a bolsa trabalho do Cosés, que foi uma experiência que eu gostei muito, e aí meu terceiro emprego de carteira assinada foi no Laboratório de Geografia Política, foi no Laboplan. Então foi meu terceiro emprego.
já tinha uma experiência antes, assim, em outras áreas, né. Quando eu entrei, a carreira dos funcionários permitia que a gente entrasse como nível técnico, nível médio, que era o meu nível na época, e que era o nível que os professores coordenadores do laboratório achavam que era suficiente para conduzir o laboratório, um funcionário de nível médio. Eles mesmos, passados uns 3, 4 anos, eles mesmos entenderam que era super interessante você ter um técnico de nível superior, mais afinado com o que o laboratório pesquisa, com a atividade do laboratório, que é pesquisa, encontros, né, enfim. E eu poderia ter passado no plano de carreira, quando eu entrei, eu poderia me formar, ir lá com o diploma e passar para o nível superior. Um pouquinho antes de eu me formar, o plano de carreira mudou. E aí eu teria que passar por um novo processo de seleção. Lutamos anos por isso, e eu nunca consegui virar técnico de nível superior. Mesmo tendo diploma da faculdade, né? Mesmo tendo mestrado em planejamento, que é exatamente o tema de pesquisa do laboratório, não consegui ser reconhecida, não conseguimos fazer um novo processo seletivo para que eu passasse para nível superior. Eu acho isso uma perda para todo mundo, não só individual, mas para o país, porque eu poderia ter ido embora. E foi um funcionário que eles treinaram durante anos, que gostava do trabalho, você entende? Eu até cheguei a prestar outros concursos para a IBGE, no começo ali, que eu ainda achava que eu ia fazer outra carreira e tal. Passei em primeiro lugar em vários outros concursos, mas aí o amor pelo Laboplan sempre me pegou. Então eu aceitei essa condição de continuar como nível médio até me aposentar, porque eu achei que o meu trabalho tinha muito valor, né, e que eu contribuía muito, né, não só todo o aprendizado que eu recebia, mas tudo que eu contribuía. Então é uma perda, eu acho, né, se couber em algum outro lugar fazer um pequeno protesto, é rever esses planos de carreira, né. Eu fiquei sabendo que vai ter uma nova avaliação para frente, façam avaliações. Eh, não sei nem se deve fazer avaliações, tem que ter um plano de carreira em que a pessoa possa crescer mais naturalmente, mais organicamente. Porque eu permaneci 30 anos, me aposentei feliz, saí orgulhosa, mas eu tive vários colegas que pediram demissão e foram fazer outros trabalhos, porque queriam ter o reconhecimento de nível superior, queriam ter o reconhecimento do trabalho que eles estavam desenvolvendo. Então, a universidade não pode perder esses funcionários, não pode perder nenhum funcionário, nenhum. Então eu realmente, se eu posso fazer algum apelo, é que revejam planos de carreira, né, para que a gente continue mantendo dentro da universidade funcionários que tenham prazer de trabalhar aqui, que sejam comprometidos com o trabalho que eles façam e que saiam felizes, se aposentem felizes, né? Porque aí a gente tem outra qualidade de universidade. Esse é o meu ponto de vista. Olha, o cotidiano, em termos de trabalho, ele sempre foi muito puxado, né? A gente tinha uma carga de trabalho grande e poder contar com a cooperação dos colegas era fundamental para que tudo acontecesse nos prazos e de uma forma, bem feita, sabe? Então, os pontos de encontro, um deles era a Copa, realmente eu gostava desses momentos, desses respiros, de você poder ir na Copa e ter essas pausas, né, e esses encontros, era ótimo. A Copa sempre foi um lugar fundamental. Espaços de lazer, eu realmente não me lembro, não sei se eu era focada demais no trabalho, gente do céu, como eu trabalhei nessa FEFELESH.
Então, realmente, eu não me lembro de espaços de lazer. O CP não era bem espaço de lazer, mas era realmente um espaço de respiro, né? Quando eu entrei ainda aluna, eu entrei em 1988. A gente era obrigado a fazer educação física. Era um pouco um resquício da ditadura. Então, você tinha que ter uma atividade física. Então, a gente tinha que, um semestre, pelo menos, fazer uma matéria, nem que fosse caminhada, no CP-USP. Então, todos os alunos da década de 80 e início de 90 frequentavam. Mas isso não era obrigatório para funcionário, né? Não. A gente ia lá para fazer exercício. Para tomar um sol. Funcionava um pouco como espaço de lazer, porque o CPUSP, que é o Centro de Práticas Esportivas da USP, ele tem uma área de piscinas. E a gente, como funcionário, podia utilizar, acho que deve poder ainda hoje, pode utilizar, e a gente podia ir nos finais de semana, usar as piscinas. Era um espaço de lazer, é verdade. Eu não fui tanto, mas era um espaço que existia, um espaço possível, era o CPUSP. Então, a gente tinha algumas atividades que que os centros acadêmicos desenvolviam. Então, às vezes, eles faziam exposições. Então, para a gente, como funcionário, era super interessante ter essas exposições. Às vezes, eram exposições dos próprios alunos em cima de alguma matéria da geografia. Era muito legal. E eu me lembro de alguns centros acadêmicos ter isso muito forte. Então, uma vez, uma das gestões, década de 80, final da década de 80, eles fizeram várias atividades com os professores do departamento e tinha um professor que tocava piano. Eles levaram um piano lá para o prédio, um piano de cauda. Aí o professor, que chamava Armando Correia da Silva, um professor maravilhoso do departamento de geografia, fez uma noitada, não foi uma noitada, fez uma tarde tocando piano, cantando, foi super agradável. Aí a professora Regina Vasconcelos, eu acho que ela era boa de cozinha, posso estar enganada, mas aí ela fez sabe, eles foram chamando vários professores e os professores foram fazendo coisas que eles mais gostavam e foi uma integração super bacana, acho que durou uma semana, assim. E isso foi tão marcante que eu me lembro até hoje, assim, dessa gestão dos centros acadêmicos. Foi um centro acadêmico de geografia que fez e foi muito legal. Então, realmente, ali funcionou como uma espécie de lazer, mas ele funciona mais para os alunos, né? Para os funcionários não tinha um espaço específico de lazer no prédio, né? Tem o CPUSP, como já foi mencionado, mas no prédio não tinha. Mas eu acho que, sei lá, a gente trabalhava tanto, menino, que nem, não sei, nunca pensei nisso. Olha, trabalhar no Laboratório de Geografia Política e Planejamento Territorial e Ambiental, com esses professores com quem eu trabalhei, era uma lição de vida quase todos os dias, porque eles eram muito generosos no trato com a gente. Eu fico até emocionada. Porque, por exemplo, o professor Milton Santos, ele ia todos os dias no departamento de geografia. Até ele ficar doente, ele ia todos os dias no departamento de geografia. Ele entrava às 9 horas da manhã, que era o horário que ele colocou para ele. Ele passava um pouquinho antes no Laboplan, no nosso laboratório, que ele era vinculado ao nosso laboratório. Ele chegava 10, 15 minutos antes. Ele sentava com a gente. Eu vou ter que chorar muito, gente, ainda bem que eu não passei maquiagem. Porque ele perguntava como eu estava, como estava a minha família, o que eu estava lendo. Perguntava para todos os alunos que estavam lá, de uma forma muito cordial, muito cordial. E aí ele contava alguma coisa da vida dele. A vida dele foi espetacular. E todo dia ele ensinava alguma coisa que eu guardei para minha vida. Era impressionante as experiências que esse homem teve no mundo como geógrafo, o grande geógrafo que ele foi. Isso eu guardo
muito no meu coração. Posso chorar muito. A professora Maria Adélia Aparecida de Souza também era um ser humano incrível, incrível, que também nos ensinava muito, não só sobre geografia, mas sobre a vida. Ela também foi muito generosa comigo. E do mesmo jeito, eu posso falar de cada um deles. A professora Regina Sader era um ser humano incrível, que também sempre tinha uma lição para ensinar para gente, não só de geografia, mas como ser humano, da gente ser um ser humano melhor, sabe? Era incrível, era incrível. Eu não vou conseguir contar agora porque isso me emociona muito. O professor Armem Mamigonian, outro ser humano incrível, que até hoje, a semana passada, ele me ligou para perguntar como eu estava. É muito carinho, gente. É real. São seres humanos incríveis, reais, sabe? A professora Rosa Esther, também um ser humano incrível, super generosa. Aprendo com ela até hoje. Outra professora que me ligou semana passada. Os dois, coincidentemente, me ligaram semana passada. Eu já estou aposentada há 2 anos. E eles querem saber como eu estou. Querem saber como a minha família tá, sabe? E contam alguma história da vida deles, de como eles estão. É muito generoso, é muito generoso. Então, eu vou levar para as próximas gerações, enfim, porque eu passo essa experiência que eu tive com esses 5 professores, um deles já falecido, eu continuo contando, mesmo fora do meu trabalho, mesmo estando aposentada, eu ainda continuo contando essas histórias do que eu passei com eles no departamento, no laboratório de geografia, no Laboplan, né? Da generosidade deles, de como eles mudaram a minha visão de mundo, como eles me tornaram um ser humano melhor, como pessoa e como geógrafa, né? Profissionalmente e pessoalmente. Então, eu tenho muito a agradecer. Eu posso estender isso a vários outros professores do Departamento de Geografia. O Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas tem professores incríveis, que eu vou guardar sempre no meu coração. Então, o cotidiano do departamento, ele era muito rico, em todos os sentidos. Em todos os sentidos. No sentido pessoal, de melhora como ser humano, e no sentido profissional. A gente era lapidado, ensinado e treinado o tempo inteiro, porque eram laboratórios em construção, era uma construção em conjunto. Mas ter esses professores e ter colegas também generosos dentro do departamento de geografia, como eu tive a sorte de ter, me trazem lembranças excelentes até hoje, e eu não tenho a menor dúvida que isso me melhoraram como ser humano e como profissional. Eu não tenho a menor dúvida. Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração. E para vocês verem, não sei se vai caber, eu trouxe uma coisa que eu achei no meu armário, tá bem podrinha, mas de como foi um dos primeiros eventos que a gente teve. Eu guardo a camiseta até hoje do primeiro evento que teve, que foi um evento internacional. Tá bem pruidinha, do novo mapa do mundo, né? Que eu fiz parte da organização. E ali eu aprendi muito, e foi ali que eu me apaixonei pelo Laboplan, pelo departamento de geografia, e foi ali que eu decidi que eu queria aquilo para minha vida inteira. Então, eu tive o privilégio de conseguir um emprego que eu quis a vida inteira, tive a sorte de me aposentar no momento que eu quis, de passar o Laboplan para uma outra funcionária jovem, cheia de energia, que vai continuar melhorando o Laboplan, ele só vai melhorar daqui para frente, né? Então, eu só tenho a agradecer, né? Pelo meu trabalho e pela minha vida. Eu sou uma pessoa muito agradecida por tudo que eu vivi dentro da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Só agradecimento. Eu acho que é importante resgatar a memória, porque são processos de construção tanto dos laboratórios, como do departamento e como da própria faculdade.
né? Você resgatar a memória é muito importante. Esses professores que já não estão mais com a gente, é importante que eles estejam presentes nos nossos depoimentos. Os nossos colegas, é importante que eles estejam nos nossos depoimentos, porque foram pessoas que trabalharam muito para o departamento e para a faculdade brilharem sempre. Não só dentro da USP, não só no estado de São Paulo, não só no Brasil, mas no mundo. A gente trazia pessoas de fora, a gente enviava alunos em convênios para outros países. Então, é muito importante guardar, fazer esse processo de construção do que foi todo esse período. Eu trabalhei 30 anos, é um terço praticamente da história da faculdade. É um terço, né? 90 anos. Praticamente um terço da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, né? Eu acho super importante. Eu não lembro exatamente quando foi criado o Departamento de Geografia, acho que em 1946 ou 1948. Então, essas décadas também que eu estou dentro do Departamento de Geografia, é super importante resgatar essa memória, porque é muita gente que passou todas essas décadas para transformar o departamento e a faculdade no que eles são hoje. E tem muita gente boa que passou, né? Técnicos, funcionários de nível superior, professores, pesquisadores que vieram de todos os lugares desse mundo, sabe? Então, é importantíssimo resgatar essa memória. A gente faz um trabalho de pesquisa importante para a nossa sociedade e importante para o mundo. Eu tenho plena consciência disso. Então, agradeço isso que vocês estão fazendo, esse resgate dessa memória. Agradeço mais uma vez o convite de estar aqui, podendo prestar um pequeno depoimento do que foi o meu trabalho de formiguinha dentro da universidade, dentro da faculdade, dentro do departamento, num laboratório. É fundamental. Parabéns para vocês. Agradeço de coração mesmo, de coração. Ah, sabe o que eu lembrei? Vocês falaram tanto dessa coisa de lazer. Eu lembro dos momentos festivos do prédio. A gente, puxa, isso é um resgate super legal. Olha, ainda bem que eu não estou tão gaga. Eu me lembrei agora de todo final de ano, nós fazíamos uma festa do prédio. Do prédio significa departamento de geografia e departamento de história. E que participavam professores e funcionários. Era um prédio de quem trabalhava no prédio. E ele era feito na sala 9, que é uma sala do departamento de geografia, em frente à rampa, que era a sala maior do prédio, uma sala de aula que era a sala maior. Então era muito legal, porque a gente trazia música e nos idos de final de 80, começo de 90, as hierarquias elas eram muito marcadas, então existia um certo distanciamento entre professores e funcionários. E essas festas de final de ano que os departamentos promoviam eram sensacionais, porque elas quebravam essa pequena hierarquia que tinha, né, de tratamento, assim, né, senhor, senhora e tal. E a gente dançava junto, cantava junto, eram momentos de lazer do prédio. Então eram muito divertidos. E a gente, a partir de um certo ano, começou a fazer festas juninas no prédio, também de funcionários e professores. E eram momentos muito agradáveis. Eu me lembro de você poder dar risada e poder dançar. Essas transformações do prédio nesses ambientes mais festivos em alguns momentos do ano eram muito legais, assim. Nossa, eu tinha esquecido, foquei tanto no trabalho. Eram momentos que valia muito a pena, assim. Eu gostava muito, assim, de dançar com o professor lá, que você sabe, ficava assim: "Senhor, pois não, senhor", né, num tratamento cordial e tal, mas, né, um certo distanciamento. E nesses momentos das festas, isso era rompido, era muito agradável. Você via os professores descontraídos, todo mundo descontraído, era sensacional. Bem lembrado, bem lembrado. Se eu tenho mais alguma coisa a acrescentar, amanhã a gente lembra, né? Pode voltar amanhã. É isso. Obrigada mais uma vez, gente.